Boa noite a todos. Quero deixar para vocês mais uma mensagem que está no livro de Salmos, a partir do Salmo 51. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouça esta mensagem até o final. E esta é a mensagem. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me em hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aqui o salmista está reconhecendo diante de Deus o seu pecado. Salmo escrito por Davi, e Davi aqui está pedindo a Deus para purificá-lo do pecado, reconhecendo diante de Deus que é um pecador, pedindo misericórdia a Deus. E a maior preocupação do Senhor e Salvador Jesus Cristo foi justamente essa, com os nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo estava sempre dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, volte-se para mim e reconheçam que eu sou o Filho de Deus. Essa era a preocupação de Jesus Cristo, para que cada um abandonassem os seus pecados e se arrependessem dos seus pecados. E esta tem que ser a preocupação da igreja. Pregar que o pecado é pecado e que o pecado leva ao inferno. Porque nós não estamos vendo isso acontecer. Infelizmente, o evangelismo no Brasil, não todas as igrejas, mas algumas igrejas, o evangelismo tem tomado um novo rumo. Um rumo diferente daquilo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou. O evangelismo tem tomado uma outra direção que não está de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O evangelismo no Brasil. Claro que não são todas as igrejas, mas algumas igrejas têm pregado mais a prosperidade do que o pecado. Porque o pecado é que leva ao inferno, meus irmãos. E é isso que a igreja tem que ensinar, que cada um, aquilo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ordenou que ensine, que cada um se arrependa dos seus pecados, que abandone a idolatria, que abandone tudo aquilo que nos leva a cair, que nos leva ao inferno. E nós não estamos vendo isso acontecer. Você pode observar que Deus, desde o início que ele fala, o salário do pecado é a morte. Deus falou para Adão. E Deus, ele não mente, meus irmãos. Se nascer uma pessoa e nunca pecar, esta pessoa não verá morte, será arrebatada viva, como foi Elias e Enoque. Mas o que é que a Bíblia diz? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O único que morreu sem pecado foi Jesus Cristo. Por isso que o Pai ressuscitou ele ao terceiro dia e levou para o céu, porque ele não merecia passar pela morte. Ele morreu pelos nossos pecados, para nos dar salvação. Salvação àqueles que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. E esta tem sido a preocupação de Davi neste salmo, pedindo a Deus que purifique ele de todo o pecado, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, reconhecendo diante de Deus os seus pecados. E é isso que nós devemos fazer. Reconhecer diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo que somos pecadores. Essa tem que ser a pregação da igreja. É esse o testemunho que Jesus Cristo quer. Jesus Cristo quer um testemunho em espírito e em verdade. Aquele testemunho que a pessoa diz:
eu fui um pecador, eu reconheceu seus pecados e que se arrependeu. É esse o testemunho que Jesus Cristo quer, e não só testemunho de prosperidade. Dificilmente você vê um testemunho assim, de alguém estar afirmando reconhecendo seus pecados, que se arrependeu dos seus pecados, que se converteu, que aceitou Jesus Cristo, que abandonou a vida de pecados. Dificilmente se vê um testemunho assim. Os testemunhos hoje da maioria das igrejas é só de prosperidade. Comprei um carro, comprei um apartamento. Os testemunhos é só esse. Não se vê mais testemunho de arrependimento. Resumindo melhor, não se vê mais testemunho de arrependimento nas igrejas, na maioria. Claro que não são todas. E aqui o salmista diz mais aqui, olha só. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha só o que ele diz aí. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, teu Espírito Santíssimo, o Senhor da vida, da eternidade. Entendeu, meus irmãos? Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi não se preocupou com bens materiais, com outra coisa aqui. Ele está preocupado em Deus lançar ele fora da tua presença. E ele pede, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Meus irmãos, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, o inimigo nos destrói fácil. Nós temos que orar dia e noite. Acordou, ora e agradece a Deus. Vai dormir, ora e agradece a Deus. Vai sair, ora e agradece a Deus. Chegou no trabalho, ora e agradece a Deus. Saiu, ora e agradece a Deus. Porque nós estamos andando mesmo. A guerra contra as potestades celestiais do mal é grande. Porque ele incentiva as pessoas que têm a mente fraca. O inimigo incentiva as pessoas que têm a mente fraca a fazer o mal, e muitas fazem. E nós estamos no meio dessa guerra. Mas, para isso, nós temos que seguir o bom conselho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz: coloque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Meus irmãos, Salomão diz no livro de Eclesiastes que Deus não gosta de todos, e é verdade. Porque a palavra está sendo pregada a todo momento na televisão, que Jesus Cristo é Salvador, é pelo celular, nas redes sociais. E muitas pessoas continuam virando as costas, seguindo idolatrias, seguindo regras de homens, criando regras de homens, seguindo tolices, na verdade, e dando as costas àquilo que é a verdade. Lembra do que Jesus Cristo diz? A rainha de Sabá fez uma grande viagem para ouvir a sabedoria de Salomão. Aí Jesus Cristo diz: eis aqui quem é maior que Salomão. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. O que é que Jesus Cristo está dizendo? E vocês não querem me ouvir. Eis aqui quem é maior que Salomão. Quem é maior do que Jonas. Quem é maior do que todos os profetas. E vocês não querem ouvir. Preferem ouvir doutrinas de homens. Pessoas preferindo ouvir doutrinas de homens do que ouvir Jesus Cristo. Jesus Cristo já disse que o que o Pai dele quer, o Deus Altíssimo quer, é um coração quebrantado. Deus não quer nenhum outro sacrifício. Deus diz acerca do Filho: ouçam-no. Em João 3, já no versículo 36, diz: aquele que ouviu o Filho de Deus, João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vocês entenderam, meu irmão? Meus irmãos? Em João 3,16 diz:
Porque Deus amou o mundo